Estamos aqui hoje com mestre em Ciências Jurídicas, conselheira estadual da OAB e presidente da Comissão de Justiça Restaurativa aqui de Santa Catarina. Gente, o episódio de hoje tá bombástico! Doutora Aline! E esse é o Sapiens Cast. Eu sou o Clênio Gonçalves, do Instituto Sapiens, em parceria com a Unimídia de Itajaí. Este é Sapiens Cast. Vem com a gente! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. E bora lá começar o episódio de hoje, porque hoje o episódio é fantástico. Uma honra. Meu Deus, eu achei que estaria de toga por aqui. Eu precisava ter colocado meu terno, ficar bem arrumadinho, porque hoje a gente tá aqui com uma sumidade. Doutora Aline, é uma honra te ter por aqui, tá? É uma alegria muito grande. Esperava muito a tua presença por aqui, porque tu é referência em muitas coisas. Então, gostaria que tu se apresentasse pra galera. Passei parcialmente o teu currículo, porque eu sei que tu tem pós-graduação. Um spoiler, tu tem administração. Meu Deus do céu, tô com alguém e hoje o bate-papo vai ser bom, né? Se apresenta aí pra galera e já faz um merchan também, né? Fala do maridão, das filhas, pra ninguém te cobrar em casa depois, né? Clênio, é um prazer enorme estar aqui contigo, né? Meu Deus, uma honra muito grande. Fiquei muito, assim, feliz com o convite, né? E estar aqui realmente é um privilégio. Bom, eu sou a Aline Soares, né? Sou advogada. Como tu já passou meu currículo, né? Não preciso falar nada. Sou casada com o Ronaldo. Ronaldo, te queremos aqui. Tu vai vir no episódio. E eu tô falando pra você que tá em casa, mas ele tá aqui, tá assistindo a gente de camarote hoje. Casada com o Ronaldo há 27 anos. Temos duas filhas, a Ana Paula e a Manuela, né? E a Manuela já casou com o Bruninho, né? Já tá lá tudo certo. E daqui a pouco, quem sabe, a Ana Paula também. Tá a caminho, né? Tá caminhando. Muito bem. Então, hoje estamos por aqui com uma, como dizia meu pai, uma doutora advogada. A doutora advogada. Muito bem. Doutora Aline, como é que entrou o direito na tua vida? Então, já vamos começar com perguntas fáceis, né? Foi um sonho, sempre quis ser advogada, sempre quis fazer direito? Ou como é que entrou esse rolê na tua vida? Além disso, né? Tu é advogada, doutora Aline Soares e também proprietária, sócia proprietária da Mirante do Porto, né? Chama Mirante do Porto ou só Mirante hoje em dia? Como é que tá esse rolê? Hoje nós iniciamos com Mirante do Porto, mas nós mudamos recentemente para Mirante Imóveis, porque os clientes, os parceiros chamavam a Mirante, e o do Porto ficava de ladinho. Daí nós, agora em 2024, nós mudamos Mirante Imóveis para facilitar a vida de todo mundo, né? Muito bem. Então, hoje estamos aqui com alguém fantástico, né? Obrigada. Mas vamos falar do direito primeiro? Vamos. Como é que o direito entrou na tua vida, doutora? Então, Clênio, foi assim, quando primeiro eu fiz administração de empresas, eu já tinha ideia de fazer direito, eu sempre pensei em ser advogada, em fazer direito, a questão de fazer justiça, né? Então, tem um histórico, né, em questão familiar, e aí vem todo uma motivação para o direito. E aí não deu, porque eu acabei, né, casando, sendo mãe antes, e para mim vir para Itajaí, fazer faculdade na Univale, era muito complicado, filho pequeno, e aí tinha os compromissos, né, casa. A primeira filha foi a Ana Paula. A Ana Paula. Depois a Manuela. Elas têm diferença de quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos, isso. E daí aí Navegantes abriu a faculdade de Sinergia, né? E aí eu pensei, eu vou fazer o curso de administração, já que nós já tínhamos empresa na época. O Ronaldo, ele transportava casas de madeira, não já tinha empresa. Caraca, então a Mirante começou com transporte de casas de madeira, é isso? Isso mesmo, nós começamos, né? Quando eu já conheci o Ronaldo, ele já transportava casas. E aí depois, quando casamos, fomos morar lá no Porto das Balsas, né?
com uma casa de madeira aqui. Com uma casa transportada. Uma casa transportada. E aí ele colocou o escritório, cuidava do escritório. Então nós já tínhamos a questão da empresa. E aí viu-se a necessidade, eu queria muito fazer faculdade, fiz administração de empresas. O que ajudou muito, né? E ajuda até hoje, né? Na questão administrativa, na administração da empresa, né? Hoje da Mirante, né? E aí, sempre com aquela ideia do direito. Mas eu pensei, bom, era para ser administração, quem sabe um dia, né? E aí, quando nós montamos a Mirante, idealizamos a Mirante... Mirante tem quantos anos? A Mirante está com 19 anos. 19 anos no Isso. mercado. Hoje fica ali no bairro de São Domingos, é isso? Fica ali no São Domingos. Na frente do posto, Ipiranga. Isso, na rótula da Balsa. Na rótula da Balsa. Exato. Tem a farmácia São João embaixo, Márcia... É Márcia? É, Loja Márcia. Loja Márcia. O prédio Isso. ali é de vocês, né? Nosso, Vamos fazer um merchan. prédio... Muito chique, um prédio bonito, né? Lindo. Vocês ficam no primeiro piso, é isso? Isso, no primeiro piso, né? Nós construímos um prédio ali, naquele local onde a Mirante começou. Foi ali que a Mirante começou? Foi onde a Mirante começou. Na verdade, nós compramos um imóvel ali, naquele local, de um dos terrenos, porque ali nós estamos com mais terrenos, são 4 terrenos no total. Depois a gente vai, né? Compra um, vai comprando do lado e a gente assim vai. E aí nós compramos uma casa onde a gente sai do Porto das Balsas e vamos morar ali no São Domingos. A princípio seria a nossa moradia, mas aí veio a ideia de montar a Mirante, né? Porque o mercado imobiliário também estava em ascensão. Começando a aquecer e agora mega aquecido. Mega aquecido. E aí, o que vamos fazer? O Ronaldo já também estava querendo deixar o transporte em virtude da dificuldade do trânsito. Era realmente uma atividade mais perigosa, né? E aí, conforme as cidades vão crescendo, aí vai ficando inviável, né? E aí, vamos migrar, vamos ser corretores de imóveis e vamos montar uma imobiliária. E aí, nasce a Mirante, né? E a Mirante vai para São Domingos e aí a gente dividiu a casa, né? Moramos atrás e botamos o escritório na frente. Uma salinha pequena, metade da minha sala de estar e o meu quarto, que era na frente, a gente montou a Mirante ali. E foi tão bacana esse início da Mirante porque a gente abriu as portas da Mirante, a gente inaugurou num sábado, chamamos os amigos, os vizinhos, enfim, ali, né, para inaugurar e depois na segunda-feira nós quando abrimos a porta da Mirante no escritório nós tivemos pessoas com já fila, né, porque era o escritório pequeno, com a sua escritura, com o seu documento, seu imóvel para colocar o imóvel na nossa imobiliária. Na imobiliária. E assim a gente começou ali na Mirante. Caraca, hoje vocês têm locação e venda. Venda, isso. Nós trabalhamos com áreas maiores, né, que são áreas industriais, logística, né? E nós também construímos casas, né? Geminadas, sobrados. Hoje é nosso nicho de mercado. Um nicho de mercado. Isso. Muito bem. Vamos trazer Ronaldo para falar mais da Mirante por aqui. E o direito entra quando nessa história? O direito vai entrar exatamente quando nasce a Mirante, né? E aí, como nós montamos a imobiliária, eu falei pro Ronaldo, olha, o que tu acha de eu fazer direito? Porque daí já tinha o direito em Navegantes. No Sinergia. No Sinergia. Sinergia, nos patrocine! É isso aí. Então, Sinergia vem já com o concurso para Navegantes e o que facilitou muito. E aí, como eu já era egressa da administração, eu fui lá, fiz a minha matrícula e comecei a cursar o direito. Terminou quando? Eu me formei em 2000 e eu finalizei a faculdade em 2013, né? E aí eu tive ali Caraca, terminou a faculdade com 16 aninhos? Ah, tá. Foi. Eu entrei com 33 anos, acho, 32. E aí, 5 anos, 36, 37 anos ali, eu terminei. Terminou a faculdade. E já fez a prova da OAB, fez pra frente, fez logo em seguida. Na verdade, a prova da ordem, ela é muito difícil, né? Parece um terror pra todo mundo que termina direito, né? Eu conheço uma galera e que tenta, retenta, tretenta e assim vai pra frente, né? O exame da ordem parece ser um grande desafio pra quem sai da universidade. E assim, Clênio, é uma prova realmente que ela é muito difícil. Há quem
fale que é uma prova, tipo, a nível magistratura. Caraca. É bem difícil mesmo. Mas eu fui lá, tentei, e tem que ter persistência e estudar muito. Realmente, eu precisei deixar um pouco o trabalho de lado e me dedicar, né? Só que o que eu fiz? A minha primeira tentativa foi ainda na faculdade. Aham. Né? Eu estava ali no 9º para o 10º período, já no final, no último período da faculdade. Tentei, mas não deu. Porque daí acumula... É como eu falei, a prova, ela realmente ela requer estudo. Estudo, preparação. Tu tem que te preparar. E aí tu pensa, final da mãe, faculdade- não deu. estudante, empresária, junta tudo isso, uma loucura. Não né? deu. Aí eu não consegui passar e eu falei, não vou tentar. E aí eu passo em 2014, daí me formei, eu terminei a faculdade em 2013, minha formatura foi em início de 2014, e eu fiz a primeira fase, passei, fui para a segunda fase, e aí não deu. Por poucos, São assim, duas pontos. fases? São duas A fases. prova, aham. Nós temos a primeira fase, que é a objetiva, né? Daí aquelas de assinalar, né? Uhum. E que é bem difícil, porque daí Que tem as ali já é pegadinhas, difícil, né? aham. Que daí são todas as matérias do direito, todas, né? Caraca. E aí depois você escolhe uma área para a segunda fase, que daí é a dissertativa, onde vai construir peças, responder questões jurídicas, casos concretos, e é onde a gente tem que estudar todas as peças. Eu, no meu caso, eu fiz na área de direito civil, né? E aí, só que é um sorteio, uma loteria, tu não sabe qual é a peça que vai cair, né? Caraca. E então, consegui passar, e aí me inscrevi na ordem em 2015. 2015. No curso de teologia, então, quando fui me formar em teologia, para ser padre na época, para ter o reconhecimento da Universidade Lateranense ou a Gregoriana de Roma, dependendo de onde a faculdade aqui do Brasil é filiada à Faculdade de Roma, para o curso eclesial de teologia, a gente faz a prova chamada Exame de Universa, que tem mais ou menos a mesma perspectiva do exame da ordem, mas isso para teologia sacra. E eu fui fazer um mestrado em Direito. No mestrado em Direito Canônico, a gente também tem o exame com Roma, né? Que chama de Universo Iuri, que é a banca avaliadora de Roma, que vai fazer também, quase como se fosse o exame da ordem. E é um desafio, um frio na barriga, e meu Deus! Depois da prova feita, depois de tirada a carteira da ordem, como é que o direito permaneceu na sua vida? O direito, ele vem para o direito imobiliário especificamente, porque sempre foi a minha área de atuação. Como eu tenho imobiliária, então eu me especializei em direito imobiliário. Hoje eu sou pós-graduada em direito imobiliário, registral e notarial. Então eu atuo muito nessa questão de cartórios, escrituras, regularização de imóveis. Que é um monte de coisinhas. Muito detalhe. Meu Então, Deus. hoje eu atuo muito na área extrajudicial, que é voltado realmente para as regularizações, né? Então, sempre foi essa área. Apesar de que no começo da carreira, eu me aventurei, né? Como todo advogado Eu me de aventurei, carreira. exatamente. E é isso que os advogados fazem no começo. Vem trabalhista, vem previdenciário, vem De família. divórcio a criminal. Nossa, a única coisa que eu nunca fiz foi realmente o criminal. Criminal. O penal eu nunca atuei, né? Caraca. Mas o demais, assim, eu lembro que eu montei o escritório, né? Aí veio uma advogada também trabalhar comigo. E aquela coisa, né? Agora estou advogada, sou advogada, quero escritório. E aí eu comecei, só que eu sempre atuei mais forte no direito imobiliário. Só que aí você fui indo, os anos foram passando e aí eu fiquei somente no direito imobiliário mesmo. E agora, eu vou dizer porque a gente vai tendo proximidade e eu quero fazer uma partilha aqui porque a igreja nos aproxima, né? É verdade. Nós compartilhamos da mesma experiência religiosa e quero até aproveitar para também entender isso, como é que a espiritualidade faz parte da tua vida. Eu acompanho a doutora Aline Soares de uma longa data no Instagram, então se você quer procurar, aqui embaixo no nosso vídeo, todos os arrobas possíveis e imagináveis tu vai encontrar ali, tá? Entra no perfil do Instagram da doutora Aline, tu vai ver vídeos falando de espiritualidade, falando de motivação, falando de experiências. Cara, tu não vai se arrepender, tá? Entra lá, aproveita para acompanhar por ali. E sabendo disso, hoje a gente entende que tu tá em uma área do direito muito específica. E tem
assim, borbulhado no meu Instagram, eventos, participações sobre a justiça restaurativa. Exato. O que é isso e por que tu foi para essa área? Que rolê é esse? Então, o que acontece? Todos nós temos uma história, né, Aham. de vida. E aí a questão da espiritualidade, né? Ela vem de uma fase muito difícil. Então, eu venho de uma família que não é religiosa, não tem nenhuma denominação religiosa. Então, é aquela coisa, eu sou cristão, qual é a religião? Às vezes falar, eu sou católico, mas nunca frequentamos igreja. Aham. E aí eu venho de uma situação familiar em que eu preciso buscar esse Deus, né? Uhum. E quem é Deus? Eu não sabia quem era Deus. Mas eu sempre tive muito forte no meu coração a questão de o caminho. Algo muito forte me guiava para um caminho. E eu sempre pedia muito que eu seguisse o caminho correto, o caminho certo, que eu não desviasse no caminho. E aí eu vou em busca desse Deus. E aí eu sou natural do Rio Grande do Sul, Aham. vim morar em Santa Catarina aos 13 anos de idade. Caraca. E aí eu lembro que eu fui morar especificamente no bairro São Domingos, em Navegantes. Uhum. E aí eu quis saber como que é a igreja. E aí eu lembro que um dia de manhã eu levantei e disse, eu vou lá na igreja de São Domingos. E a igreja de São Domingos, inclusive, estava em construção na época. E aí eu entrei e foi a primeira vez que eu tive um contato com a igreja. Caraca. E aí eu... perdida, não sabia o que estava acontecendo, mas é um desejo muito grande de Deus na minha vida, né? Quem é esse Deus? Eu quero esse Deus, né? Que para mim foi o meu pai na minha vida em todos os momentos. Supriu um monte de coisas Supriu. da vida. Exatamente. Então, assim, depois dali, conheci o Ronaldo, coordenador de grupo de jovens, a família muito católica, né? Tinha muitas atividades na igreja, minha sogra do apostolado e presidente de igreja, e assim vai. E aí eu comecei a frequentar esse mundo, né, religioso. Então, o ambiente religioso, ele antecede Ronaldo, ele antecede a administração, Tudo. ele antecede o próprio direito. Então, é de fato uma base, um alicerce importante na tua existência, na tua vida. Exatamente, muito, 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 muito forte, assim. A minha conexão com Deus, ela vem, acho que... Eu não sei, Clênio, mas eu vou te falar, eu acho que veio muito antes disso tudo. Caraca. Porque eu lembro, né, de criança, né, porque eu venho de uma família bem conturbada, né, com violência doméstica, em casa. Minha mãe, né, foi vítima de feminicídio. Caraca. Então eu venho uma história, eu sou a filha mais velha. Tu é a de filha duas mais irmãs, velha. Eu tenho 2 irmãs, né, filhas da mesma mãe, né, depois meu pai teve outras filhas, 2 filhas, de outro relacionamento. Mas eu sou a mais velha, e aí, desde quando eu vi as situações dentro de casa, de violência, né? Contra minha mãe, até mesmo contra nós, né? Em alguns momentos. E eu sempre tinha muito assim, Deus me ajuda. Sabe? Então, assim, eu acredito que existe um Deus, mas eu não sabia quem era Deus, né? Mas isso, acho que já começa muito antes. Então, acho que desde sempre, Deus sempre agiu muito forte na minha vida com uma proteção. E eu te falo, proteção mesmo, porque de tudo que foi vivido, eu estar aqui hoje, ter todos esses títulos, né? É muito Deus, tá? Na minha vida. Caraca, talvez você tá em casa nos acompanhando no episódio de hoje e não consegue se dar conta de que por trás do palco de alguém existe um bastidor muito intenso. Às vezes a gente fica pensando assim, a olhar pra ti, doutora Aline. Esses dias a minha esposa, Dona Onça, né? Suiane, um beijo pra você, esteve aqui conosco, né? A Su disse assim, meu Deus, eu admiro tanto a doutora Aline, ela tá sempre tão arrumada, no salto, sempre impecável, né? E às vezes a gente vai olhar de fato e ver o palco de alguém e não se dá conta do histórico e dos bastidores, né? Como é importante, às vezes, a gente entender que não significa que o sucesso de alguém não seja construído em muitas lágrimas, né? Exato. Às vezes, para chegar onde chegou hoje, muitas lágrimas vieram. Mas justiça restaurativa entra onde aí? Então, eu sempre acreditei num direito
onde pudesse olhar para todos. Uhum. E aí é onde eu entrei muito em conflito com o direito, porque nós aprendemos na faculdade realmente em conflitar. Advogado bom é aquele que bate na mesa, é aquele que vai pro litígio, que processa. Só que hoje mudou muito, né? Aham. Mas eu sempre acreditei muito nesse tipo de justiça. E eu não me conformava quando as pessoas queriam judicializar a qualquer custo, sem dar a oportunidade de ter uma conversa, um diálogo, ou identificar aonde estava o conflito, de onde nasceu aquele conflito. E aí eu tenho a oportunidade de conhecer a justiça restaurativa. A justiça restaurativa, ela realmente trabalha isso, né? O olhar para o conflito, onde todas as pessoas são vistas dentro daquele conflito. Uhum. Tanto quem é vítima, tanto quem é aquele que agride, tanto aquele a comunidade em si. Então a gente trabalha num tripé. Aquele que recebeu o dano, aquele que ofereceu o dano e a comunidade. E aí a gente não e a justiça restaurativa, ela nasce no direito penal. Caraca, a justiça restaurativa nasce do penal. Do penal. E é interessante porque eu vou dizer que pra mim, quando tu traz ou fala sobre a justiça restaurativa, pra mim é muito novo. Por quê? Quando a gente pensa no advogado, quando a gente pensa no direito, a gente pensa de fato em embate. E aí me parece que a justiça restaurativa vai pra um caminho completamente ao contrário, que é uma cultura de paz. Exatamente. E isso me chama muita atenção, porque quase sempre, quando eu preciso de um advogado, quando eu tô com um problema, quando eu tô com um litígio, quando eu estou no meio de uma briga, no meio de uma confusão, quando os meus direitos são vilipendiados. Exato. E aí eu vejo a justiça restaurativa batendo a porta, indo num caminho contrário, que é o caminho de paz. Como é que esse rolê pode existir e vindo agora do penal? Exato, e olha só, o penal, que pra mim, eu nunca atuei no penal, e aí vem todo, né, o histórico por que não atuar no penal, né? Aham. Mas só que ela vem daí. Só que com o passar do tempo, a justiça restaurativa ela foi se expandindo, como ela trabalha a questão da cultura da paz. E aí vem muito a questão da ONU, vem muito a questão... Hoje nós temos uma resolução do CNJ, que é a 225, 2016. Uhum. Só que a justiça restaurativa ela nasceu lá nos meados dos anos 70, já em outros países como Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, e assim vai vindo, né? E vem para o Brasil ali em 2005, 2006, por ali. E aí em 2016 o CNJ lança essa resolução. E olhando justamente para essas questões do conflito. Porque assim, quando você fala, você procura um advogado para resolver o teu problema, Aham. né? Porque você está num embate, num conflito, numa situação, e muitas pessoas, e eu vou falar por minha experiência, procuraram o meu escritório em momento de raiva, em momento de estar muito chateado e se sentindo injustiçado, porque aí o que é a justiça, né? O que é a justiça? A justiça que é para mim não é para você, não é para os que estão em casa, muitas vezes, e é o quê? Aquilo que supre a minha necessidade, e é onde a justiça restaurativa trabalha Vai muito trabalhar atuante. aí. E é no diálogo, suprir as necessidades das pessoas e também trazer a autorresponsabilidade para aquele que praticou o dano. Caraca. Então, ela começa a trabalhar isso e as pessoas não têm consciência, muitas vezes, por que elas estão inseridas naquele conflito. E aí, quando a gente trabalha os círculos de construção de paz, que é uma das metodologias que a justiça restaurativa trabalha, a gente consegue alinhar isso. Porque na justiça restaurativa, a gente trabalha muito forte a escuta ativa. E nós temos ali o direito da fala e da escuta. Como que é isso? A gente trabalha sempre em círculo. Círculo porque eu trabalho a horizontalidade, né? Hoje nós estamos no mundo vertical. Vertical, duro. Né? Quem grita mais, pode mais, né? Exato. E aí a justiça, quando as pessoas buscam o poder judiciário, é o quê? Ela está terceirizando para uma outra pessoa estranha, que é o juiz, porque o juiz não conhece a vida daquelas pessoas que estão ali no processo, e terceirizando algo que ela não consegue entender. E aí, quando a gente trabalha os círculos, nós damos a oportunidade dessas pessoas falarem. Direito de fala. Direito de fala com o bastão da fala. Que aí nós utilizamos, de fato, um objeto, né? Hoje, a justiça restaurativa, ela trabalha com a girafa mais, atualmente, porque a girafa, ela é um animal que representa a comunicação não violenta.
alimento, Aham. né? Por ser uma... Aí vem a questão, por que a girafa? Coração grande, porque tem um pescoço comprido, para bombear o sangue. A questão do acolhimento. Aí, por que o pescoço é tão comprido? Porque ela tem uma visão geral de toda, né, o meio ambiente. As orelhas são grandes porque ela escuta. Então, a gente trabalha muito essa questão da comunicação não violenta na justiça restaurativa. E aí, no círculo, a pessoa que está com o bastão da fala, ela fala, os demais escutam. E aí é onde é o mais rico, porque a pessoa começa a ser ouvida. E no mundo que nós vivemos, e aí quando a gente fala em questão de litígio, de conflito, as pessoas não se escutam. E elas também não são ouvidas. Por quê? Porque todo mundo fala ao mesmo tempo. Todo mundo quer brigar porque está com... Eu tenho meu direito, eu também tenho meu direito. Só que aí que acontece? A gente, quando começa a escutar, a gente também começa a olhar para dentro. E aonde, se eu causei o dano em alguém, eu começo a trazer para mim a autorresponsabilidade. Poxa, realmente, eu tenho participação nisso. E aí, quem fala também acaba refletindo, poxa, mas eu também tenho uma contribuição para esse conflito. E aí, ali, tudo acontece. E é realmente, assim, inexplicável. Que as pessoas, elas acabam se conectando, né? E quando elas se conectam, elas acabam trazendo ali cura, perdão, E aqui é muito importante falar que o processo, ele não é ruim. Às vezes, ele é necessário, de fato, para que as pessoas busquem seus direitos e que façam valer os seus direitos, né? Ele não é ruim, em hipótese alguma. Só que começa a trazer a autorresponsabilidade, a conscientização, trazer para o consciente por que eu estou vivendo aquela situação. Porque eu vejo muitas pessoas buscar direito, mas elas conseguem aquele direito, mas elas vão buscar outros porque não supriu o quê? Não supriu a necessidade pessoal. Exatamente. Então, é o que a justiça restaurativa hoje, ela trabalha. Caraca, que legal, que legal. E eu percebi, né, nos movimentos que nós tivemos, em Navegantes tem uma lei sobre a justiça restaurativa e que parece que a gente está sendo... não talvez o pioneiro, mas uma das primeiras cidades de Santa Catarina a ter uma lei própria sobre a justiça restaurativa e tem seu dedinho ali no meio disso, né? Como é que é essa história? Como é que tá tudo isso em Navegantes? Então, aí a justiça restaurativa veio para realmente suprir eu fiz as pazes com o direito, né? Fiz as pazes, né, com a minha profissão. Porque realmente eu entrei num conflito muito grande. Assim, então, ser advogada não é para mim. Porque eu não vou conseguir ficar no embate, eu não judicializar tudo, não, desde o tempo da faculdade. Já era um conflito para mim. Essa cultura de guerra... Não, eu não conseguia, sabe? Cultura de guerra, não. Eu queria cultura de paz e não conhecia a justiça restaurativa. E aí a justiça restaurativa vem... Como que ela funciona? Concurso. Facilitador de justiça restaurativa. Caraca. E eu fui fazer esse curso, quero saber mais. E aí eu fui mergulhando nos estudos e até que, como eu falei, nasceu no penal, mas ela se expandiu para as comunidades, para as igrejas, para as escolas. E aí é onde Navegantes vai entrar. Eu participei em 2022 de um projeto piloto que teve no estado de Santa Catarina. Que ele é do Tribunal de Justiça, esse projeto, mas quem gesta é o Ministério Público, que é o núcleo de autocomposição do Ministério Público, quem coordena. E na época, eu fui convidada a ser uma das facilitadoras desse projeto piloto dentro de uma escola estadual em Capivari de Baixo. É uma escola de 600 e poucos alunos de ensino médio, né? E aí lá, a escola tinha... muitos problemas. Tinha problemas com bullying, tinha problemas com apologia até ao nazismo, tinha a questão da evasão escolar, os alunos não respeitavam os professores em sala, uma série de problemas que muitas escolas enfrentam, né? Passa uma barra muito grande. Exato. E aí, na época, o diretor da escola, né, já tinha algumas questões de processos, né, que algumas demandas dentro de escolas são obrigatoriamente viram processos porque o Ministério Público tem que atuar. E aí, na época, o diretor perguntou para a promotora de justiça responsável se existia alguma outra forma de resolver, sem ser somente processando.
E aí ela disse, tem. E aí onde o projeto piloto vem para dentro da escola. E aí ele foi aplicado simultaneamente em todas as salas de aula, círculos restaurativos de construção de paz, né? Lá foi trabalhada a questão da empatia, né? A gente começa com temas mais leves, né? Não atuando nos conflitivos, né? E lá a gente fez os círculos e nós trabalhamos, e eu lembro que a gente fez uma dinâmica, Clênio, da caixa de bis. E aí, conte uma história, porque no círculo a gente trabalha muito com contação de história, né? Conte uma história que você gostaria de ter bis na sua vida. E aí, a gente espera o quê? Uma resposta positiva, algo bom. Se eu quero que repita na minha vida, eu quero que seja algo bom. E aí começou os relatos. Eu quero ter bis na minha vida, o meu pai em casa novamente. Eu quero ter bis na minha vida, a minha casa em paz, sem brigas, sem violência. Eu quero ter paz eu quero ter bis na minha vida, que a minha mãe pare de ser agredida pelo meu pai. E aí, o que acontece? Aqueles colegas de sala que nem se conheciam, não se olhavam, eles acabam se conectando nas suas histórias. E aí ele vê que o colega vive algo que ele também vive. Algo muito difícil. Exato. E aí as conexões acontecem. E aí tem o acolhimento, eles começam a se acolher, né? E acabam, naturalmente, a pacificação acontece dentro daquela sala de aula. Ambiente. E a escola toda passou por esse processo. E de resultados incríveis, né? Alcançados, melhora dos alunos, melhora... Os professores melhoraram muito também, porque os professores também participam. E aí eu falei, não, quero levar para navegantes. Quero navegantes. E eu estava presidente de comissão da subseção de navegantes na época. Conversei com a minha presidente, doutora Roberta, um abraço para ela. Doutora Roberta, te queremos aqui. Doutora Roberta, maravilhosa, nossa presidente, né? E aí venho e quero navegantes. E aí trouxe, na época, o projeto para o vereador Toninho Uller, né? Que estava vereador na gestão passada. Contei para ele a minha experiência em Capivari de Baixo e ele falou... Olha, eu quero saber mais disso. Eu falei, nós temos a opção de trazer para Navegantes. Não, então vamos trazer para Navegantes. E aí foi quando nós trouxemos o projeto para Navegantes. Né? Cria-se um projeto de lei. E aí ele cria um projeto de lei, né? Passou por várias mãos, né? E aí nasce a lei 458/2024, que é uma lei voltada às escolas, a aplicação da justiça restaurativa para o ambiente escolar. Inicialmente, e aí ele também ampara todas as redes do município. Público e privado. Público e o privado também, a gente consegue atender. Caraca, que legal! E criando, de fato, uma cultura de paz dentro do ambiente escolar. Tu tem ideia de que outras cidades no estado possam ter isso? Então, hoje Navegantes ele é a segunda cidade do estado de Santa Catarina a ter uma lei municipal de política pública voltada para a justiça restaurativa e círculos de construção de paz dentro das escolas. A segunda cidade. A primeira foi Lages. Lages? Isso. É a primeira Navegantes, a segunda cidade... E não se tem notícia até no momento, outra cidade que tem a lei. O que eu estou fazendo, né? Eu estou ampliando o projeto, levando para outras cidades. Eu sou facilitadora dentro do projeto Escola Restaurativa do Ministério Público. Inclusive, semana passada, nós estivemos em Urubici, onde foi aplicado o projeto em 3 escolas. Né? Eu estive juntamente com outros facilitadores lá. E aí a gente vai trazendo Navegantes como um exemplo de realmente da questão da lei, né? Para que o município ele possa ter lei, porque ali ele consegue também buscar benefícios, né? Para que formem os facilitadores, para que possam trazer cursos de capacitação e que possam também levar para os alunos dentro da escola a possibilidade de eles serem facilitadores de círculos de construção de paz. Por quê? Porque é aquela questão da sementinha, né? Você vai plantando a sementinha aqui e lá. Então, hoje, Navegantes está sendo referência para os outros municípios. Eu estive na Anfre, né? Eu vi esses dias acompanhando as redes sociais da doutora Aline. Eu percebi que você esteve na Anfre falando com secretários e secretárias de assistência social e vai ter mais alguma visita à Anfre? Como é que vai ser esse rolê? Temos o aí para... possivelmente uma próxima visita daí para apresentar para os prefeitos, né, da Anfre, né, no caso ali dos 11 municípios, né,
que atendem a ANFRE hoje, e eu estive lá falando com os secretários, né, de todos os 11 municípios, né, e foi muito bacana, porque eles acabaram vendo a possibilidade de pacificar e trazer uma leveza, né? Porque a gente sabe que as demandas realmente são muito difíceis, né? Dentro do município, a gente sabe que não... existem muitos conflitos. E aí o sistema, propriamente, ele não dá conta, né? Então, busca-se o quê? Ferramentas para que possa se auxiliar. E para te ter uma ideia da extensão disso, hoje Navegantes, a nossa promotora de justiça, a doutora Karine, também um abraço para ela, né? E aí ela traz para dentro dos processos judiciais a justiça restaurativa. Então, facilitadores que foram formados em Navegantes, já com um projeto, porque nós passamos por a etapa de sensibilização, onde vêm os facilitadores do Estado e aplicam numa escola piloto, que em Navegantes foi o Vilna Correia Prete, e depois passa-se para a segunda etapa, onde se formam facilitadores da rede do município, né? E aí nós formamos 18 facilitadores em Navegantes, e aí esses facilitadores que vão aplicar. Então, a doutora Karine, ela traz para dentro dos processos e nomeia esses facilitadores para que os círculos de construção de paz possam atender os conflitos dentro do processo. E hoje nós temos a questão dos adolescentes, dos acolhidos, né, em casa de acolhimento, famílias, porque muitos adolescentes que estão acolhidos, eles retornam para suas famílias. E esse retorno para a família, para a sociedade, aquele meio social, ele precisa ser preparado. E a justiça restaurativa entra nisso. Para quê? Para que a gente busque qual que é a necessidade daquele adolescente, porque para que ele não retorne para o acolhimento, e também busque a necessidade daquela família, né? Para que ali aconteçam as conexões. E muitas curas acontecem, de fato, né? As restaurações, né? As transformações. Ainda eu ouvia um juiz que trabalha fortemente em Lages, o Dr. Takashima, ele fala muito, né? Que a questão da restaurativa, a gente também pode falar em transformativa, porque, de fato, ela transforma a vida das pessoas. É aquela questão, né? Começar daqui para frente. O que ficou para trás, deixa para trás e a gente segue de uma outra forma. É a possibilidade de ser diferente, de fazer diferente, né? Caraca, doutora Aline, eu tô fascinado pela justiça restaurativa, mas nesse momento nós vamos chegar num bloco do nosso Sapiens Cast, que é chamado Deserto Florido, que vai dizer exatamente nessa direção. Se você está em casa e ainda não conhece o Sapiens Cast, não conhece o Deserto Florido, esse é o momento em que nós vamos falar a respeito de uma experiência de deserto e de florescimento. Nós estamos vendo na justiça restaurativa hoje o quão bem os círculos restaurativos podem fazer na vida das pessoas, mas agora a gente vai entender isso na vida da doutora Aline Soares. Então, com vocês, Deserto Florido, chama a vinheta, editor! Sapiens Podcast, vamos conversar, conhecimento pra compartilhar, experiências temos pra lembrar, princípios pra te guiar. Então vamos falar de Deserto Florido com a doutora Aline. Teve algum momento de deserto na vida? Porque hoje tu fala de justiça restaurativa na vida das pessoas. Mas e na vida da doutora Aline Soares? Houve deserto? Houve florescimento? Conta esse rolê aí pra gente. Com certeza teve muito deserto, né? E como eu falei anteriormente, eu venho de uma família muito conturbada, né? Onde eu tive muita violência, né, dentro de casa, desde muito cedo, né? Então, vem a perda da minha mãe, né? Aos 29 anos de idade, eu com 10. Caraca, tu né? tinha 10 anos quando perdeu tua mãe. Perdi minha mãe com 10 anos e aí os desertos foram realmente muito desérticos, né? E aí eu venho passando por momentos de muita dificuldade. E aí depois de adulta eu venho para uma questão de saúde mesmo mental, de não dar conta, de conflitos mesmo internos, né, e mal resolvidos. E aí vem a questão do perdão, vem a questão daquela ferida, da falta da mãe. Por que que isso aconteceu? Por que comigo? Por que que eu não tenho uma família estruturada? Por quê? E aí vem os porquês. E aí foi bem na época que eu estava fazendo faculdade de Direito. Caraca. Né? E aí eu... Puxa vida, e agora como é que vai ser? Eu preciso sair disso, né? Então, eu preciso buscar alternativas.
E é onde Deus me ajudou muito, né? Uhum. Aí a gente é importante, assim, Deus acima de tudo. Em primeiro lugar, na minha vida sempre foi Deus, né? E a igreja, o trabalho na igreja, né, também me ajudou muito. E eu falo assim que o trabalho da igreja, dar catequese, né, comecei sendo catequista e fazendo os trabalhos hoje com os acampamentos também na igreja, tem tudo a ver com a justiça restaurativa, né? Aham. Então, e aí eu venho na questão desse trabalho comigo mesmo. Adoeci, né, fiquei uma depressão bem profunda, né? Ali por 2000 bem no final da minha faculdade, De direito? De direito, 2010, 2011 ali. Então estava no final da faculdade, tive que trancar um período, inclusive, para poder me Pro tratar. cuidado. Tive 2 isquemias transitórias no decorrer aí. E depois a gente em casa diz assim, meu Deus, como ter sucesso é fácil. Então, e aí eu fui indo. E eu tive muito apoio da família, tive muito apoio do Ronaldo, né, do meu marido. Pra te ter uma ideia, eu nunca vou esquecer quando o médico falou pra ele assim, nós vamos precisar internar porque ela não tá bem pra se manter, pra ficar em casa. Uhum. E ele falou, não, eu vou cuidar dela. Caraca, essa rede de apoio é indispensável. Exatamente. Então, eu vou cuidar dela. E aí eu comecei a buscar aqueles fôlego que a gente tem que ter. Respira e vai. E aí, em 2009, meu pai foi preso. E aí a casa caiu, né? A casa caiu porque daí aquilo que estava talvez adormecido... Tinha jogado para baixo do tapete. Tudo. Aí veio tudo de uma vez. Foi aonde me trouxe a questão onde eu adoeci. E aí eu vou indo, cai, levanta. E aí eu decidi que eu não queria aquilo para minha vida. Foi aonde eu trabalhei muito a questão do perdão. E aí os círculos de construção de paz. Caraca. Né? E aí começou a me abrir possibilidades. Quais são as minhas necessidades? Eu comecei a olhar para dentro. Eu estava olhando para fora. E um dia, o Ronaldo me disse assim, ó, tu estás carregando uma mochila de pedras. Então, e o sofrimento é teu. Então, larga essa mochila de pedras e libera o perdão. Porque isso não vai ser para outra pessoa, no caso, né, do meu pai, né? Mas para ti. E aí eu comecei a trabalhar isso. E a justiça restaurativa me deu essa possibilidade nos círculos. Quando eu trabalho as minhas questões e eu vejo que também outras pessoas passam pela mesma situação. E eu sempre digo assim, eu sempre pensei, eu tenho uma história difícil de vida, tive, né, uma história muito complicada, mas não estou sozinha nesse mundo. Muitas pessoas passam até pior, né? E aí eu venho com a justiça restaurativa, trabalhando em mim em primeiro lugar. E me deu muitas oportunidades foram alguns círculos, tá? Caraca. Alguns círculos com vários temas, e aí eu fui aprofundando e aí eu consegui ter um outro olhar. E aí quando traz a questão da vítima, a agressor e a comunidade. E aí eu sempre batia na tecla o seguinte, como fica a família da vítima? Porque dentro de um processo, trazendo a questão... quando trata de um feminicídio, que é o caso da minha mãe, que na época não existia o feminicídio. Não se tratava como feminicídio. Minha mãe morreu em 1990, então não existia o homicídio, né? E a lei era muito diferente do de hoje. E aí, quando se trata de um crime contra a vida, a vítima, ela fica aos cuidados do Estado. Quem representa essa vítima é o Ministério Público, né? E a família dessa vítima, os filhos dessa vítima, onde que estão? Quem cuida, né? E aí, o agressor, porque ele tem que, né, ir pra cadeia, porque ele tem que sofrer, porque... Mas eu sempre tive assim, mas por que isso tudo acontece? E aí, a justiça restaurativa me traz esse outro olhar. Por quê? Todos nós, querendo ou não, somos agressores também. Precisamos cuidar. Precisamos. Mas de onde que vem isso tudo? Do seio familiar. Sempre tem uma questão familiar. E aí eu começo a olhar para esse tripé. Vítima, agressor e comunidade, que no caso envolve os filhos, envolve toda a rede, né, de apoio.
E aí, onde eu não tive esse apoio. Então, eu preciso oferecer isso para mim. Hoje, eu tenho com a minha família, né? Com meu marido, com as minhas filhas, com os meus amigos. Eu encontrei muita gente boa no meu caminho. Deus foi muito maravilhoso. Eu sou muito grata, sabe, Clênio, à vida. Muito, muito, muito grata mesmo. Eu sempre falo isso. E aí, eu venho olhando para isso. E aí, eu trago projetos voltados para homens agressores. Hoje, Navegantes, nós temos um projeto dentro do batalhão da Polícia Militar, que é uma parceria com a Rede Catarina, onde existem palestras para essas pessoas que cometem violência doméstica. E aí eles começam a refletir o que é violência, por que eles cometeram violência, e eles falam, mas eu não sabia que pegar no braço mais forte era um ato de violência, ou falar mais alto era violência. A gente tem uma cultura violenta, né? Exatamente. E aí, essas pessoas acabam não reincidindo na violência. E nós tivemos em 2022, quando a gente começou o projeto, 400 encaminhamentos e uma reincidência. Caraca! De 400 pessoas. Que florescimento maior do que esse? Então, aí vem florescendo. E aí é onde que está o meu florir, né? Eu poder usar da minha história para fazer a diferença na vida das pessoas. E aí eu faço também na minha, né? Porque eu ganho muito mais quando eu levo isso para a oportunidade para outras pessoas do que talvez eu possa oferecer para as pessoas, né? Então, eu uso o quê? Hoje, a minha história de vida, ela me dá um impulso para levar esses projetos para as mulheres, para os homens, para as famílias, para os adolescentes, para todos. E aí, os advogados também são beneficiados com isso, né? Meu Deus, tô fascinado, me arrepia, tá, gente? Olha só, o final do Deserto Florido aqui me deixa impactado porque talvez tu teria toda possibilidade possível, toda justificativa possível para viver uma cultura de violência, uma cultura de querer vingança. Mas eu volto a dizer que a cultura de paz é uma opção, é uma escolha. Florescer é uma escolha. Depende necessariamente aquilo que você tem alimentado dentro de você. E é por isso que a gente encerra aí o quadro Deserto Florido e vamos pro último bloco do nosso Sapiens Cast. Passa voando, doutora. E eu queria, então, te perguntar uma coisa. Quando fala de justiça restaurativa, fala de florescimento, fala de possibilidade de tantas coisas, se tu não fosse aconselhar alguém que saiu da universidade, alguém que acabou de passar no exame da ordem e talvez ainda não encontrou o seu lugar, tá talvez desanimado, pensando assim, cara, o direito não é o meu lugar, o direito não é pra mim, depois que terminou a universidade, talvez tu passou por essas experiências também. O que tu diria para alguém terminando ou terminada a universidade, recém-saído do exame da ordem? O que tu diria para alguém assim? Primeiro, nada é por acaso. Se você está hoje numa faculdade de direito ou escolheu direito, né? E aí tem que se ponderar o que foi uma escolha sua ou alguém pediu para que você... Que às vezes tem uma questão assim, o pai é advogado, a família toda... E aí a pessoa acaba seguindo a mesma profissão. Mas sempre, nada é por acaso. Se você está nessa função, se você escolheu o direito por algum motivo, o direito vai fazer parte da sua vida e você vai encontrar o seu nicho de mercado, né? Geralmente os advogados, quem se forma, quer sair já... Tendo certeza... Quer fazer júri, quero isso. Geralmente o penal fala muito forte, né? No começo da faculdade. Mas busque... olhar para dentro e ver onde que você poderia se encaixar e aonde você poderia prestar, onde a pessoa poderia prestar um serviço social, uma função social, que é uma das funções da advocacia, né? Hoje a OAB, por exemplo, ela oferece curso de iniciação na advocacia. Tem esse suporte que no meu tempo a gente não tinha. Mas hoje busque esses suportes, busque essas ajudas. Não desista da profissão, como eu já quase desisti, porque eu falei, não é para mim, eu vou buscar outra coisa. E no fato ser advogada hoje, ela faz parte da minha vida. Então, busque olhar para dentro. O que você quer? O que realmente
por que eu escolhi o direito? Faça essa pergunta. Ou porque o direito te escolheu, né? Ou porque o direito se escolheu. Tem coisas que não é por acaso. E a gente tá nesse momento, eu quero falar agora para você que tá em casa, porque nós temos um momento muito importante aqui no Sapiens Cast, que é o momento Citolab. E já que nós estamos falando de direito, já que nós estamos falando sobre os advogados, eu queria elencar a saúde no meio de estudo. Se você é de Navegantes, você conhece o Citolab. O Citolab é clínica, é laboratório, é um monte de coisa. E hoje nós queremos oferecer, então, a possibilidade de responder uma questão. Vou abrir a caixinha do momento Citolab. Doutora, tira uma pergunta e desta pergunta eu gostaria que você respondesse pra gente o que tem neste papel. Bora lá! Para mim... Como ligar o direito e saúde? E como é que se liga o direito e a saúde? Então, vou falar especificamente da Citolab, né? Um abraço aí pro Cleito, pra Júlia, dos amados. Cleito e Júlia, queremos vocês por aqui, viu? E aí, o que acontece? A Citolab é muito parceira hoje da advocacia, né? Nós, na gestão passada, na OAB, agora nós mudamos a gestão, né? E na gestão passada eu estava delegada da CASC, que é a Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina. E a Citolab, ela foi uma parceira incrível, porque a Caixa de Assistência dos Advogados se preocupa muito com a saúde do advogado e da advogada, aqui em Santa Catarina. E a Citolab, por exemplo, nós tivemos no mês passado, mês de março, o Março Lilás, que é uma das campanhas que a Caixa faz, né, ou a OAB faz em benefício aos advogados. As advogadas, especificamente no Março Lilás, que é o exame de prevenção do colo de útero, né? Então, as mulheres, as advogadas, elas recebem esse exame gratuitamente, né? E aí a Citolab é a nossa parceira, onde ela presta esse serviço para os exames para as advogadas que nós tivemos no mês passado. Nós temos o Novembro Azul também, que os advogados recebem ali os exames de próstata, né? Nós temos exames de imagem, enfim, nós temos N exames aí. É preciso cuidar da saúde do advogado. Muito. Nós temos aí a questão também da preocupação da saúde emocional, mental. Hoje a OAB se preocupa. E parceiros como Citolab vêm aí dar esse impulso, né? A fortalecer, né, esse apoio para a saúde dos advogados. Hoje tem vários aí cuidados com a advocacia. Se preocupar muito, porque o advogado ele também trabalha muito, né? E se estressa bastante. Estressante, terrível, né? Mas muito bem, você que é advogado ou você que não é advogado, procure a Citolab. E se você é de Navegantes ou não é de Navegantes, acompanhe lá, siga nas redes sociais, @CitolabSC, cuidando de toda a sua saúde. Doutora Aline Soares, nós vamos nos encaminhando para o último bloco do nosso Sapiens Cast. E enquanto tu pensa um pouquinho sobre uma mensagem final para quem fica em casa, eu quero falar com você que nos acompanhou nesse episódio delicinha, falando sobre cultura de paz. Hoje nós tivemos aqui no nosso episódio a doutora Aline Soares falando sobre justiça restaurativa. A doutora Aline está ligada ao direito, é empresária em Navegantes também, com a Mirante Imóveis. Nós temos lá no São Domingos. Então, se você quer conhecer um imóvel, vá para Mirante, ok? Nós ainda vamos ter o dono da Mirante por aqui também em um outro episódio, mas hoje nós falamos de justiça restaurativa, de cultura de paz, de lugar de fala e, acima de tudo, de um sonho, de alguém que teve uma história muito difícil, uma história de violência doméstica, uma história que passou com o feminicídio da mãe e, mesmo assim, ela decidiu usar, viver e propagar uma cultura de paz. Tivemos aqui doutora Aline Soares. Deixa uma mensagem pra gente, para quem ficou em casa. Bom, o que eu posso deixar aqui de mensagem para quem está em casa, né, é que você seja a diferença, faça a diferença e faça diferente. Muitas vezes a gente se coloca muito no lugar de vítima da própria história. Não seja vítima da sua história, seja protagonista da sua própria história.
Você pode fazer essa diferença na sua vida. E toda mudança, ela começa a partir de nós. E ela é de dentro para fora. Quando eu desejo a mudança de outra pessoa, ou de algo, ou de alguma situação, eu preciso mudar em mim. Começar por mim. E nesse começo, você começa a transformar as possibilidades que a vida te apresenta. Porque a vida ela é maravilhosa. E sempre busque esse Deus maravilhoso, né? Que nos ampara, nos direciona e nos encaminha para o caminho correto. E é isso que... O que é correto? É aquilo que é bom para mim, né? Que é bom para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Então é isso. Muito bem, doutora Aline, foi uma honra te ter por aqui. Espero te encontrar aqui outras vezes. Ronaldo já marca na agenda aí. Quero você por aqui. Vamos falar da tua empresa, vamos falar dos teus negócios, da tua visão empreendedora e também triatleta, um mega atleta por aí. Vamos falar sobre muita coisa, tá? Sim. Uma honra te ter por aqui. Muito, muito obrigado. A você que ficou em casa e nos acompanhou nesse episódio, venha conhecer mais, curta, compartilhe os nossos vídeos, acompanhe nas redes sociais e uma última mensagem para você que nos acompanha hoje. Nunca se esqueça, tá? De todo o meu coração, a violência não define quem você é. Cultura de paz é escolha. A gente precisa, por muitas vezes, colocar um ponto final numa história e recomeçar um novo capítulo da nossa vida, tá? Violência não define e nunca vai definir quem você é hoje, tá? Um forte abraço, um beijo no coração e até semana que vem. Valeu! Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. No Sapiens Podcast vamos conversar. Conhecimento pra compartilhar. Experiências temos pra lembrar. Princípios pra te guiar. Valores que vêm do coração. Histórias de todos irmãos. Cada voz uma lição na nossa grande conexão. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar. Das mentes brilhantes histórias vêm, mudam o mundo bem mais além. O saber está nas ondas do ar. Sintonize pra escutar. Princípios antigos, futuro a traçar. Valores que nos fazem lutar. Cada episódio um novo olhar pra te fazer repensar. Sapiens Podcast é o lugar onde a sabedoria vem brilhar. O mundo vamos transformar. Juntos podemos sonhar.